Beleza, galera, pessoal, gente, cachorro, papagaio, gato, galera, beijaleté, periquito, pirarucu. Aqui é o Blue Jack do canal Desenterrando Jogos, e o jogo que eu irei desenterrar para continuar a nossa saga é ele, Resident Evil 2. Roda logo essa vinheta deliciosa para darmos continuidade ao vídeo. E hoje iremos abordar por completo toda a história desse clássico que para muitos é considerado como o melhor jogo da saga. Mas para um melhor entendimento de sua história, vou deixar rolando aí na tela e também na descrição os vídeos anteriores dessa saga, Resident Evil 0 e Resident Evil 1. Dito isso, senta aí que lá vem história. Resident Evil 2 é um jogo de survival horror que foi desenvolvido e publicado pela Capcom. Lançado originalmente para o PlayStation 1, sendo lançado também para outras plataformas como Nintendo 64, PC, Dreamcast, GameCube e tendo um porte até mesmo para o Game.com. Sendo lançado em 1998, Resident Evil 2 competia com grandes jogos, tais eles como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Crash Bandicoot 3 e Metal Gear Solid. Ele é o sucessor direto do Resident Evil 1, tendo várias melhorias, como por exemplo sua jogabilidade, a renderização, até mesmo seu enredo, pois o game trouxe os personagens mais icônicos de toda a saga. Mas a maior evolução realmente, na minha opinião, foi nos gráficos e nas cenas em CG, que substituíram por completo as cenas em live action do Resident Evil 1. Graças, Senhor! No! Don't go! Please don't go. Don't go. Mas agora, antes mesmo de eu falar sobre as diferenças que cada console traz, né, eu vou concluir falando da versão nunca lançada do game, apelidada de Resident Evil 1.5. Eu quero saber quem é que transa. Bom, essa versão estava programada para ser lançada no verão de 1997, mas foi cancelada em 80% de seu desenvolvimento, devido sua história e enredo serem muito parecidos com Resident Evil 1, o que não agradou os produtores e diretores do game. O game se passa no mesmo ambiente que Resident Evil 2 e contamos com dois personagens, o um policial novato à procura de achar uma forma de sair da cidade, igualmente no game original. E temos também Elsa Walker, uma motociclista que tem como base o sonho de montar um time de motociclistas na cidade. Ela se muda para a cidade justamente por esse sonho e encontra a cidade totalmente no caos. Sem saber o que está acontecendo, mas natural é que a pessoa vai embora, né? Mas Elsa não, ela fica na cidade e se abriga no departamento de polícia de Raccoon City para procurar por ajuda e aí sim fugir da cidade. Convenhamos que o enredo ficou bem mais completo com a Claire Redfield, que tinha como base procurar o seu irmão que trabalhava exatamente nesse departamento de polícia. Mas isso irei explicar melhor na história do jogo. Já o enredo de Resident Evil 1.5 seria basicamente o mesmo da versão final. Tínhamos até os mesmos personagens, como por exemplo a família Birkin, o Marvin, que na real nessa história ele iria se tornar o personagem secundário de Leon, e John, aquele gordo do início do jogo que morre em 3 segundos, seria o personagem secundário da Elsa. A Linda seria o que conhecemos hoje como a Ada, e teria um relacionamento diferente com o Leon. Teremos também o Brian Irons, que na versão final o bicho é um cuzão, no 1.5 ele é só um policial ferido, e faz meio que aquele papel que o Marvin, o Will Smith do Resident Evil 2 faz. Eu sou Will Smith. Em todas as diferenças do Resident Evil 1.5, tem umas que seria muito louco ver na versão final, né? Como aqueles puta gorila que você encontra no estacionamento. Os coletes também seriam bem interessantes de serem implementados na versão final do jogo, mas que foram reaproveitados para o Resident Evil 4. Essa é a lei da gravidade da Capcom, tá ligado? Se reaproveita nada, se descarta. Isaac Capcom, 1996 a 2017. Mas no Resident Evil 1.5 tem a parada mais foda de todas, barra até mesmo a Flash Grenade do Resident Evil Remake. Eu estou falando da
puta granada de mão. Ah, mas agora sim, Blue Jack. Agora que você falou absolutamente tudo do jogo, agora vem a história, né, Blue Jack? Se aprume, Pirarucano, tu se aprume, que agora eu vou falar das versões que cada console teve. O Resident Evil 2 foi o que mais teve variedade do que qualquer Resident Evil já feito. Ah não, Blue Jack, mas eu vim aqui pra saber da história do jogo, não ficar ouvindo besteira de reviews mundiais de diferença de console. Pirarucano, Pirarucano, dessa vez eu não vou te dar uma vara não, Pirarucano. Vou te dar o pesque pague inteiro. Eu preciso falar das diferenças de consoles para dar início à história. Então pegue sua vara, tire do saco, senta rapa aí e vai pescar, Pirarucano. As diferenças nas versões de consoles são muito simples. Começando obviamente pela versão original do PlayStation, que uns meses depois foi lançada sua versão DualShock, relançada posteriormente também para GameCube. Essa versão contém os minigames do Rank, Tofu Mode e o Extreme Battle, contendo também uma nova dificuldade que se chama Hook, que é uma versão mais fácil do jogo. Na versão do Dreamcast lançada no Japão, se chamava Biohazard 2 Velo Plus. Essa versão vinha com a demo do Resident Evil Code Veronica e foi completamente portada na versão de PC, que tinha a incrível delícia função de passar as cutscenes da porta. Mas claro, como toda versão tem seus defeitos, a de PC também tinha. Por isso foi relançada em 2006, intitulada de Biohazard 2 Search Next, lançada exclusivamente para o Japão e Coreia. Já a versão de Nintendo 64 traz mais novidades até mesmo do que a versão DualShock do game. Você libera extras e munição infinita simplesmente com manhas no menu do game. Tinha também conteúdo extra como X-Files, que adicionava à história um outro ponto de vista. Os relatórios eram feitos por Jill e Chris contando todo o incidente da mansão. Nessa versão de 64 temos a possibilidade de mudar a cor do sangue. Você podia escolher entre azul, verde e vermelho. E também gerar itens randômicos, que a cada vez que você zerava, os itens estariam em lugares diferentes. Nintendo e suas exigências de qualidade, né? Incrivelmente o game inteiro coube em um cartucho, o que no PlayStation tinha em 2 discos. Até hoje não se sabe a macumba que fizeram pro game inteiro com todos esses extras caberem no cartucho de 225 MB de armazenamento. É o que, rapaz? A SEGA olhou assim e falou: ah, Nintendo tá pegando o game e colocando coisinha extra, é? Vou fazer o mesmo pro Sega Saturn, nintendistas incubados. Daí a SEGA foi lá e começou a desenvolver a versão do Resident Evil 2 para o Sega Saturn, mas sendo cancelado meses depois, dando lugar assim para a versão de Dreamcast. Esse jogo teve mais versões para diferentes plataformas do que eu já tomei banho esse ano, sendo o game da Capcom com mais versões para plataformas, ficando atrás somente do Resident Evil 4. Resident Evil 4, puta que pariu, lançaram até pra impressora HP já. Mas se o Resident Evil 4 tem um porte incrível pra Zibo, o Resident Evil 2 se peidou também todinho pra ser fodão. Tentaram incrivelmente lançar uma versão pra Game Boy Advance, mas esse porte nunca viu a luz do dia. Mas Resident Evil 2 conseguiu sim se superar, lançando o game para o console portátil Game.com da Tiger, que é um portátil bem similar àquele Game Boy clássico. Tudo bem, o jogo travava mais que tudo, mas tá lá, a versão bonitinha pro console da Tiger. Bonitinho não é tanto, mas nós faz o que pode, né? Mas dito tudo isso sobre o game, que puta que pariu, pensei que não ia acabar nunca mais. Vamos agora sim partir pra história. A história do game se passa 2 meses depois de seu antecessor em setembro de 1998. A história se divide em 2 partes, que no game é chamado de lado A e lado B. Lado A é o pontapé inicial, dependendo do personagem que se escolha, ele tem uma história diferente. Lado B seria o complemento da história do lado A. Mas aí é que buga tudo. Temos 2 personagens jogáveis, o Leon Scott Kennedy e a Claire Redfield, tendo assim como zerar o game em até 4 formas diferentes. Uai, Blue Jack, mas como assim então quer dizer que tem 4 jogos diferentes do Resident Evil 2? Não, Pirarucano, o game tem os mesmos cenários em todos os lados, tanto A quanto B, mas em diferentes localizações, diferentes personagens secundários, diferentes armas, etc. Quando você escolhe o personagem, ele será recarregado um novo tipo de cenário. Começando pelo lado A, por exemplo, com o Leon, você não vai ter o mesmo cenário do que começando o lado A com a Claire, será diferente. Mas e se eu quiser jogar o lado B, Blue Jack, como que eu faço? Bom, Pirarucano, pra você jogar o lado B do game, você primeiramente precisa zerar o lado A com um dos personagens. Se você começou o lado A com o Leon, o lado B será jogado com a Claire.
e será um complemento para o lado A de Leon. Se você começar o lado A com Claire, o lado B será com Leon. Assim, tendo 4 formas diferentes de se zerar o jogo. Não se diferencia muita coisa zerando nas 4 formas diferentes, por isso irei adotar a forma original, que é Claire A, Leon B, complementando assim as histórias dos dois simultaneamente, beleza?